Bom dia, Sereníssimo Vladimir, grão-mestre do Grande Oriente do Paraná. Obrigado por estar nos recebendo aqui nessa data de hoje. Ivo, é um privilégio, uma honra receber você, né, sua equipe, o Cidadão Alerta na nossa sede do Grande Oriente do Paraná. Com certeza um privilégio estar conversando no dia de hoje. Agradeço a acolhida, Sereníssimo. É uma honra estar aqui. Para começar, poderia nos contar brevemente sobre a essência da maçonaria no Brasil? Muitos veem como uma sociedade secreta, mas qual é o verdadeiro papel dela na sociedade? Olha, alguns veem a maçonaria como uma instituição secreta, mas na verdade nós somos uma instituição discreta. A maçonaria teve seu início de trabalho no Brasil no século XIX, né? Teve fatos históricos, né, nesse período todo, independência do Brasil, proclamação da República, entre outros, né? Mas a maçonaria é uma instituição filosófica, filantrópica, né, que prima pela evolução moral, espiritual também, por que não, né, do homem para o bem da sociedade, né, para o bem pessoal. Essa é a nossa filosofia. Falando em história, a maçonaria sempre teve laços com a política brasileira. De imperadores a presidentes, muitos foram maçons. Como a maçonaria vê o cenário político atual no Brasil? Com polarizações, desafios econômicos e questões como a corrupção e desigualdade. Bom, a maçonaria não é partidária, né? Mas ela é uma instituição que também se discute política, né? Política social, política econômica, né? E não política partidária. Vivemos numa época de bastante polarização, de entendimentos totalmente opostos, mas que a maçonaria sempre procura, dentro desse meio, discutir as necessidades sociais, né, buscando, né, uma melhoria para o indivíduo e trazendo aí oportunidades ou projetos, né, ou ideias, né, que possam levar aí o município, o estado ou uma própria comissão, organização de bairros, né, para que traga, né, naquele meio uma melhoria social e que a sociedade se evolua, né, nessa situação tão preocupante que nós estamos vivendo no dia de hoje. O Brasil é um país novo, mundialmente falando, que tem que ainda evoluir muito. Estamos num processo bastante polarizado que realmente nós precisamos de uma união para que o bem da sociedade, o bem da nossa nação, do nosso município, estado, enfim, que possa progredir aí em prol do benefício de todos. A maçonaria também preza, né, pela conduta correta, né, pela retidão, pelo procedimento moral, cidadania, né, tanto quanto o Cidadão Alerta também atinge esses objetivos, né, no combate à corrupção, na evolução da cidadania, no trabalho de cidadania, né, e a maçonaria também tem esse lado voltado para que esse aperfeiçoamento, essa aplicação volte, né, seja voltada para o benefício social. Sereníssimo, você falou que a maçonaria prepara homens para a sociedade. Então, o que tem feito hoje os maçons em prol do Brasil para mudar os momentos nebulosos que estamos vivendo? Como eu disse, né, o Brasil ele é um país novo, está em evolução, né, política social, vamos dizer assim. E a maçonaria, né, o maçom está presente em todos os segmentos. Nós temos desde políticos, professores, prefeitos, advogados, pais de famílias, produtores, enfim, de todo segmento nós temos irmãos maçons. E o nosso trabalho é sempre primar pela clareza, né, do que se passa no nosso país, né, na nossa sociedade, até no próprio bairro, né. E a maçonaria, desde os seus primórdios aqui no Brasil, na própria época da escravatura, né, as lojas, né, os maçons se reuniam para arrecadar valores, né, financeiros para comprar carta de euforia. Então são fatos assim que a maçonaria ao longo do tempo sempre foi primando pela liberdade, né, pela forma que todos pudessem viver uma sociedade mais justa e fraterna, né? Então hoje, em cada segmento, o maçom ele tem um conhecimento do que é certo, do que é errado, né? Então o maçom ali naquela posição que ele está, ou como advogado, ou como juiz, ou como, enfim, qualquer segmento,
Então ele está ali para que a história, né, a prática do dia a dia seja voltada assim para a melhoria social. Nos primórdios da maçonaria, o maçom ele era operativo, ele construía as catedrais, então ele passava de local para local, né? E os segredos desse trabalho eram passados de membro para membro e o maçom era operativo. Hoje nós somos construtores também, né? Não deixamos de ser construtores, mas hoje a nossa construção é uma construção social. Então, para todos os segmentos, né? Para todo o trabalho que nos vem à frente, para qualquer maçom, sempre tem uma melhoria para se fazer, sempre algo mais para melhorar. Então é esse que é o nosso objetivo, é o objetivo da maçonaria. Somos uma instituição filantrópica, filosófica e de aperfeiçoamento moral, de cidadania intelectual, né? E que procura levar uma melhoria social para aquelas pessoas, né, que tanto necessitam, que é o nosso povo, em especial aqui brasileiro. O Cidadão Alerta também prima, né, para essa melhoria social, para que o nosso país, a nossa sociedade progrida. E com isso, com esse progresso todo, né, nós vamos trazer aí condições melhores, com certeza, para os nossos futuros, né, que vão vir pela frente, né, seja filho, seja neto, seja que vem pela frente. Então, parabéns também pelo Cidadão Alerta, né? E a maçonaria está presente também com membros dentro do Cidadão Alerta e fazemos todos juntos esse trabalho aí em prol da nossa sociedade, com certeza. Sereníssimo, no contexto político atual, com eleições se aproximando e debates sobre reformas, qual mensagem a maçonaria tem para os brasileiros? Olha, a nossa mensagem é de esperança. Com certeza, né, temos um futuro melhor pela frente. Evitar, né, os extremismos, né, e que possamos, então, unirmos em prol do nosso futuro. Ações como de várias instituições, como também a da Cidadão Alerta, somos apoiadores, que levam esclarecimentos, né, e direcionam esta forma de união, né, e de esclarecimento, para que o voto do cidadão, né, o voto do nosso povo brasileiro, seja voltado àquelas pessoas que realmente defendem uma união e, com certeza, uma caminhada melhor, né, uma evolução melhor da nossa política social, da nossa política econômica, né, para que nós tenhamos realmente aí um país melhor, com certeza. Senhor Vladimir Pires Martins, grão-mestre do Grande Oriente do Paraná, muito obrigado por nos receber e por essa conversa iluminadora. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, temos todos aí uma semana abençoada, que o nosso bom Deus aí nos proteja e nos guarde. E você que ainda não conhece ou não faz parte da Cidadão Alerta, por favor, acesse o nosso site e nos acompanhe nas redes sociais. O nosso trabalho é a difusão dos princípios da ética e da moral e levamos as pessoas, procuramos levar os cidadãos o conhecimento dos seus direitos e deveres. Né? O Brasil pode mudar se nós fizermos a nossa parte. Faça a tua parte.